Billy é o cão de guarda numa fazenda lá no interior do interior do interior. Lá atrás. Billy cuida de todo o rebanho, das ovelhas, dos carneiros e dos cabritos. Billy se orgulha muito do que ele faz. Todos os dias, antes mesmo do galo cantar, Billy já está a posto, preparado para ordenar todas as suas ovelhas. Quando o galo canta, ele abre a porteira e conduz todas elas para pastar. Billy sente muito orgulho mesmo. Sabe quando você faz algo e gosta do que você faz? Pois é, esse é Billy. Billy é um cão do tipo bulldog. Ele sabe que a sua pose, a sua postura, todo o seu jeito acaba intimidando as raposas e qualquer outro predador que chegue no pedaço. Mas a verdade é que Billy é péssimo de briga e ele morre de medo que descubram isso. Billy não se preocupa tanto em se alimentar, afinal de contas, tudo aquilo que é caçado é dividido com ele. E quem caça é Lobão. Lobão é um husky siberiano, com um focinho pontudo, uma pose de lobo, que é por isso que ele tem esse apelido, e que desde pequenininho é bom de caça. Segundo os fofoqueiros de plantão, Lobão não tem esse apelido só por causa da pose dele, não. Lobão, na verdade, é um lobo. Isso porque ninguém sabe quem é a mãe ou o pai dele. Um belo dia, Lobão apareceu na fazenda, ainda filhotinho. Lobão foi criado junto com Billy, que também era filhote na época. A mãe dele nunca fez distinção entre um e outro, e quem definiu o que cada um faria foi justamente o dono da fazenda. Para os dois. Eles tinham que ir até a floresta e voltar com alguma presa. Lobão foi numa pata e voltou na outra com uma lebre prontinha para ele. Já Billy foi meio cambaleando, meio torto, meio estabanado, mas logo de cara viu uma lebre. A lebre, ao ver a cara de Billy, começou a tremer e congelou. Billy foi para cima dela e começou a lamber ela toda. A lebre acordou, não entendeu direito o que estava acontecendo e ó, escapuliu de lá. Billy voltou para casa sem nada. A partir daí, o fazendeiro decidiu quem seria o cão de guarda e quem seria o cão de caça. Lobão nunca engoliu direito essa história. Ele achava que aquela situação não era justa. Afinal de contas, como que ele que ia para a mata, ele que ia para a floresta, ele que caçava, recebia igual a Billy? Ele ficava lá parado, sem fazer nada. O tempo foi passando e aquilo foi ruminando dentro de Lobão. Lobão foi tendo cada vez mais raiva. Billy falava que ele não tinha culpa de nada, afinal de contas, quem decidiu aquilo foi o fazendeiro, não foi ele. E Lobão tentava provocar, tentava irritar, mas com o tempo Billy também foi ficando muito autoconfiante e nada o abatia. Lobão tentava pensar em alguma coisa que tirasse Billy daquela zona de conforto, algo que modificasse o sistema. Mas o quê?
quando certa madrugada, Lobão acordou de sonhos intranquilos. Ou ao menos foi isso que ele falou ao chamar Billy. Billy acordou meio atordoado e Lobão começou a contar para ele o pesadelo que tivera na noite. Sonhou que ele andava pela floresta e não conseguia caçar nada, que ele já tinha passado o dia todo e a noite chegara e nada de caça. Justo ele que tinha o melhor faro da região, justo ele que era o melhor do pedaço. Foi quando ele viu um velho índio. O índio tinha um caldeirão enorme na frente dele e uma pá enorme que ele usava para mexer dentro do caldeirão. Ele parecia fazer algum cozido, alguma coisa do tipo. Lobão ficou sentindo o cheiro e percebeu que tinha um enorme coração de touro embaixo do caldeirão. Como não tinha caçado nada ainda no dia, saiu correndo e pegou aquele coração. Enquanto ia embora, achando que o índio não tinha percebido, apenas ouviu: "Pensastes que roubaste meu coração, mas quem roubou o seu fui eu." Nessa hora, o coração de Lobão parou e ele desmaiou. No mesmo momento, ele acordou e percebeu que aquilo tudo era um grande pesadelo. Mas aquilo o deixou tão aflito, tão assustado, que ele estava com medo de, nesse dia, ir para a floresta. Pediu, suplicou para que Billy trocasse de papel com ele nesse dia. Billy iria caçar e ele ficaria ali, cuidando das ovelhas. Billy ficou um pouco desconfortável com a situação. Afinal de contas, ele não tinha aptidão para aquilo, mas ele não podia negar um pedido de seu irmão. E muito menos poderia passar vergonha frente aos outros animais. Billy pensou, hesitou e aceitou. Naquela manhã, antes mesmo do galo cantar, lá estava Lobão, a posto. Quando o galo cantou, Lobão abriu a cerca e as ovelhas, cabritos e carneiros saíram, todas estranhando. Olhavam para o Lobão com um jeito meio esquisito. Afinal de contas, nenhuma delas confiava de fato nele. Não sabiam se o Lobão era amigo ou inimigo. Enquanto isso, Billy se lançou na floresta. Demorou muito para Billy encontrar uma lebre, parada, quietinha, caída no chão. Ele foi se aproximando, mexeu com o focinho, cheirou um pouquinho e viu que ela não se mexia. Tirar a sorte grande, abocanhou a lebre e já ia voltando para casa feliz e tranquilo. Era cedo ainda. Decidiu então tomar um banhozinho de rio. Foi até o rio mais próximo, olhou o seu reflexo na água, pensou ser um outro cachorro e, assustado, começou a latir e acabou largando a lebre. Foi quando ele percebeu que aquela lebre não estava batida. A lebre caiu fora de lá e Billy ficou a ver navios. Percebeu que aquele dia seria mais longo do que imaginara.
talvez até mais complicado. O que Billy não tinha sacado ainda é que desde a hora que ele saiu da fazenda, uma raposa o seguia. As raposas, quando o lobão acordou na madrugada, estranharam a movimentação e chegaram perto para saber o que acontecia. Sacaram que alguma coisa tinha mudado dentro do sistema e que aquilo poderia ser a grande oportunidade delas. Enquanto o lobão ficaria cuidando das ovelhas, as raposas poderiam seguir Billy, enrolá-lo na floresta e se aproveitar da situação para roubar uma das ovelhas. Enquanto duas esperavam ali por lobão, uma foi atrás de Billy. Estava cansado e sem saber o que fazer quando ele avistou uma leoa. Pensou, se eu seguir essa leoa, talvez eu consiga descobrir alguma toca, ou talvez eu consiga algum resto, algo que eu possa levar para casa. E lá foi Billy atrás da leoa. A leoa, ao perceber que Billy estava seguindo, Billy começou a tremer e saiu correndo de lá. E atrás dele, a raposa. Quando Billy parou para respirar, a raposa ficou à sua frente sorrindo. A raposa ali querendo dar aquela enrolada já começou a cogitar, afinal de contas, por que ele estava querendo caçar uma leoa? Se ele não aguentava nem o rugido dela. Billy tentou se explicar, afinal de contas, ele não estava querendo caçar a leoa, ele queria só descobrir alguma coisa, tentar algo para ele. E Billy não começou a entender por que ele estava se justificando com uma raposa. E como que uma raposa estava falando com ele, as raposas fugiam dele, as raposas não ficavam com ele. Billy ficou desconfiado daquilo e resolveu voltar para a toca. Começou a correr para a fazenda e atrás dele a raposa. Passado o tempo, o lobão foi achando aquela coisa muito chata, muito desagradável ficar ali parado o tempo todo e, como não tinha trabalho nenhum, aproveitou para tirar um cochilo. Foi aí que as raposas se aproveitaram. Enquanto o lobão dormia, uma foi se escorando e entrou no meio do rebanho. As ovelhas ouriçadas começaram a gritar preocupadas, até que o lobão acordou com um barulho. Na sua frente, a outra raposa sorria. A raposa tentou explicar para Lobão que não estava acontecendo nada, que ele podia ficar tranquilo, não tinha com o que se preocupar. Lobão era meio abobalhado nesse sentido, Lobão achou que estava tudo bem, virou para as ovelhas e pediu para que elas ficassem em silêncio.
muito barulho, não tinha por que aquilo tudo. As ovelhas não paravam de gritar, mesmo o Lobão pedindo. Lobão resolveu contar quantas ovelhas tinham no espaço. Quando se deu conta que faltava uma. Quando virou para questionar a raposa, esta já tinha sumido. Lobão começou a suar frio, o coração disparou, ele entrou em pânico. Ele ficou pensando que aquele trabalho de cão de guarda não era fácil, não. Aquela coisa de ficar acordado ali, prestando atenção, não era para ele. Lobão não sabia o que fazer. Já estava chegando na fazenda quando se deparou com as duas raposas e a ovelha. As raposas, sem saber ali o que contar para Billy, começaram a falar que aquela ovelha era delas, era sua ovelha de estimação. Ele não conseguia entender aquela situação, achou aquilo muito esquisito. Ele ia para cima das raposas, mas ficou com medo, voltou, olhou para as duas e... As raposas, não, ela é nossa, fica tranquilo. Começaram a acariciar a ovelha. Ele olhou e falou, olha, ou vocês param, ou eu que vou acariciar vocês. E nisso a outra raposa que seguia... acabou derrubando o Billy acabou derrubando as ovelhas. Aquela barulheira toda despertou o Lobão do transe. O Lobão chegou e viu Billy, uma raposa, outra raposa e outra raposa em cima. E no cantinho, a pobre ovelha, tremendo. Lobão foi para cima das raposas que saíram correndo. E Billy foi cuidar da ovelha. Lobão voltou com uma raposa na boca. Billy guiou a ovelha de volta para a fazenda. Cada um na sua função. Billy como cão de guarda e Lobão como cão de caça. Naquela noite, Billy e Lobão jantaram em paz. Dividiram a presa sem nenhum problema. Foi quando Billy ouviu de Lobão: meu irmão, prefiro enfrentar a ira de um índio a ficar acordado, parado no seu lugar. Billy apenas sorriu.
Obrigado, gente. Obrigado, pessoal da biblioteca. A gente está aqui uma vez por mês contando uma história nova para vocês. E eu quero saber aí das crianças o que vocês conseguiram fazer, o que vocês fizeram aí nesse meio campo. Posso ir aí? Posso? Deixa eu ver, traz aqui para mim. Uau! Qual que é o seu nome? Bem, Júlio? Vamos lá, faz uma fotinha disso. Qual que é o seu nome? Uau! Você fez sozinha ou sozinho? A sua coordenação tá 10 então, né? Você tá, olha só, meu. Ah, mas isso aí você pode pintar depois. Mas isso aí vocês levam pra casa de vocês. Tá bom? Vem cá, ó. O Luan vai fazer uma foto aí de vocês. Quer vir, Cauê? Vira assim, ó. Pra aparecer. Foi de menos. A gente vai fazer uma com vocês, espera aí. O Anselmo gostou muito de vocês. Vamos lá. Vai ficar assustado, você vai ver? Aí você fala, Lelê. Olha lá. É menino, você viu? Isso, Lelê. Ele veio? Obrigado. Olha, eu só peguei pra colorir pra você ainda. Ô mãe, viu? Olha, eu vou te falar. Tava gostoso?